Ao longo de sua vida, Ruiva Walker viu seu nome como a coisa mais irônica que ela já havia encontrado. Ela tinha cabelos castanhos e seus pais a batizaram de Ruiva, enquanto sua irmã mais velha, Ruiva, se chamava Heather. Mas se alguém perguntasse a ela naquele domingo à noite, ela diria que a coisa mais irônica que já vira era o fato de ter acabado de encontrar as cartas que seu marido moribundo escreveu para a namorada do colégio. Ruiva e seu marido, Carly, estavam casados há 11 anos e tinham um filho. Ela o conheceu na loja onde trabalhava como gerente da filial. Ele ia com frequência, mas eles nunca se encontravam porque ela estava sempre em seu escritório. No primeiro dia em que a conheceu, ele a convidou para sair. Ruiva tinha acabado de terminar com a namorada de 2 anos e precisava de uma distração, então aceitou sair com ele. Sua irmã aconselhou a tomá-lo como uma recuperação de sua namorada e ela o fez. Mas alguns meses depois, ele era mais do que um rebote. Ela gostou dele e começou a namorar com ele. Quando ela se casou com ele, ela tinha 33 anos e ele 40. Eles tiveram um filho 2 anos depois de casados e viveram juntos no amor por 11 anos. Ou então ela pensou. Há 1 ano, seu marido foi diagnosticado com um tumor cerebral. Eles tinham dinheiro suficiente para o tratamento, mas a doença já o havia comido e estava no estágio 4, maligno. Outra coisa era que o tumor era inoperável, então eles simplesmente se contentaram com outros métodos de tratamento. Mas a doença foi diagnosticada em seu estágio tardio, e a única coisa que eles puderam fazer foi segurar numa corda curta que a combinação de procedimentos de tratamento produziria excelentes resultados. Isso não aconteceu. Alguns meses depois, o neurocirurgião verificou que os tratamentos não estavam fazendo nada para melhorar sua condição, mas sim o cansavam. Então, eles avisaram Ruiva que seria melhor se eles parassem o tratamento, e ela aceitou o conselho. Mas foi difícil. Era difícil cuidar do marido doente. Foi difícil ver o marido morrer. Era difícil observar as emoções em seus olhos mudarem da dor para a paz. Era difícil para ela aceitar o fato de que seu marido estava morrendo. Mas o que tornava tudo doloroso era o fato dela ter encontrado as cartas. Ela sabia que a única pessoa que Carly havia amado antes dela era sua namorada do colégio, Melissa, e ela estava bem com isso. Afinal, ela primeiro foi atrás de Carly para usá-lo como um rebote. Ela estava bem com isso porque Carly garantiu a ela que Melissa estava em seu passado e ela era seu presente e seu futuro. Mas talvez se ela soubesse que Melissa era mais do que seu passado, ela não estaria tão confortável. Naquela noite de domingo, Carly estava dormindo em seu quarto e ela queria um pedaço de papel para escrever sua lista de compras. Ela esticou a mão e pegou o diário de Carly que geralmente ficava na cômoda para poder arrancar um pedaço de papel dele. Mas quando ela levantou o diário, um pedaço de papel caiu dele e ela distraidamente o pegou para colocá-lo de volta no livro. Mas antes disso, claro, ela pensou que era algo escrito para ela, e sua curiosidade a levou a abrir o papel. Ela não estava pronta para o que viu nele. Carly havia endereçado a carta a Melissa, a mesma Melissa que ele disse estar em seu passado. E realmente, não havia nada de errado em escrever uma carta para a mulher. Ela foi seu primeiro amor. Ele namorou com ela desde o 2º ano do ensino médio até o 1º ano da faculdade. Quando eles terminaram, era porque ela disse que queria saber como era ser solteira. Depois disso, ela namorou outros caras e Carly namorou outras garotas. Sempre que ela estava solteira e pronta para namorar Carly, ele estaria em um relacionamento. E quando ele estivesse pronto para ser com ela estaria em um também. Eles se beijaram de vez em quando e dançaram juntos por um longo tempo. E quando Carly conheceu Ruiva, ele contou a ela sobre Melissa. E ela contou a ele sobre sua ex-namorada também.
Ela disse a ele que gostava de tomar smoothies pela manhã, e ele disse que gostava de ler livros de Mario Puzo. Ela achava que eles sabiam tudo sobre si mesmos, então sua surpresa foi compreensível quando ela viu a carta no livro. Ela leu a carta. Ele não escreveu a carta como se a estivesse endereçado a um estranho. Seu tom era o de um homem que estivera em constante comunicação com Melissa. Ele disse a ela que sentia falta dela todos os dias de sua vida. Ele escreveu que sempre desejou ter se casado com ela. Ele fez referências piadas que eles faziam quando estavam juntos. Ele escreveu que desejava que eles concordassem com os planos que fizeram naquela noite em seu quarto da infância. Aquele que eles disseram que se casariam aos 26 anos, teriam 2 cachorros, 3 filhos e viveriam em um ambiente agradável e sereno em Sherman Oaks. Em sua carta, ele disse que o tempo que passou com ela foi o melhor momento de sua vida e que fazia muito tempo que ele não sentia o que ela o fazia sentir. O sangue de Ruiva gelou. Era enlouquecedor pensar que você sabia tudo sobre alguém e então virar as costas e descobrir que eles estavam mentindo para você. Foi irritante descobrir que ela havia sido enganada ao longo dos anos. Ela se sentiu estúpida, sentiu raiva, sentiu-se triste. Ela folheou as páginas do grande jornal e 2 outros papéis caíram. Ela os pegou e leu também. Todos estavam endereçados a Melissa e todos diziam a mesma coisa com palavras diferentes. Ele sentia a falta dela. Desejava que sua pele macia tocasse a dele enquanto ele adormecia à noite. Queria que sua voz suave lesse para ele The Pelican Brief de Mario Puzo. Queria ouvi-la rir. Enquanto Ruiva lia cada carta, as lágrimas escorriam por seu rosto e caíam nas páginas. Ela se esqueceu das compras de supermercado que queria fazer. Ela olhou para Carly, que dormia profundamente ao lado dela na cama. Ela teve vontade de sufocá-lo com um travesseiro, e mais lágrimas caíram de seus olhos. Ela dedicou seu tempo a cuidar dele em seu estado doente, mas tudo o que importava era escrever cartas de amor para a mulher que ele fez acreditar que estava em seu passado. E por que ele guardava as cartas no diário da mesinha de cabeceira? Ele não se importava se ela encontrasse as cartas, ou simplesmente não tinha sutileza suficiente para escondê-las bem. Ou ele os estava escondendo à vista de todos. Ele tinha outras cartas? Ele esteve em constante comunicação com Melissa durante todo o casamento? Por que ele mentiu para ela? Por que ele a tratou daquela maneira? Ela passou seus últimos 11 anos casada com um homem que desejava estar com outra pessoa? Doeu no peito. Dizem que existe uma linha tênue entre o amor e o ódio, e naquele momento, Ruiva realmente entendeu essa afirmação. Ela passou de lançar um olhar de adoração para a figura adormecida de Carly para querer esmagar a cabeça dele com a assadeira. Ela olhou para sua figura adormecida por um longo tempo enquanto as lágrimas escorriam livremente por seus olhos. Então, um pensamento atingiu sua cabeça e ela enxugou as lágrimas dos olhos enquanto se levantava da cama. Ela pegou o telefone dele na cômoda e o desbloqueou. Ela foi direto para as mensagens dele e, como esperado, a última pessoa para quem ele mandou uma mensagem foi Melissa. Ele havia solicitado a foto dela, e quando ela enviou uma selfie em que estava linda, ele respondeu com um emoji de coração. Ruiva estava irritada. As únicas vezes que Carly mandava mensagem para ela era quando ela estava fora de casa e ele precisava de alguma coisa do supermercado. Carly examinou as fotos dela como se fosse a imagem de uma mulher estranha na internet, mas ele pediu intencionalmente a foto dessa mulher, e a mulher teve a coragem de enviar-lhe uma foto bonita. Ela teve a coragem de continuar envolvida com ele mesmo enquanto ele era casado. Que tipo de mulher ela era? Ruiva mandou uma mensagem para Melissa usando o telefone do marido e esperou que a mulher respondesse.
Passou-se apenas 1 minuto antes que ela o fizesse, e ela pediu que ela viesse até a casa. Ela se fez passar por seu marido ao dizer a Melissa que ficaria fora da cidade por 1 semana e que poderia vir. Melissa relutou no início, mas bastou um pouco de convicção e ela concordou em vir na quinta-feira. Então, Ruiva apagou as mensagens, colocou o telefone de volta na mesa da cabeceira, colocou as cartas de volta no diário e colocou-o de volta em seu lugar, onde ficou escondido à vista de todos por muito tempo. Ruiva escondeu suas emoções o melhor que pôde, até aquela noite de quinta-feira. Ela passava muito tempo na cozinha preparando a comida. Depois ajudava o marido a preparar o jantar. Claro, ele perguntou a ela quem estava vindo para jantar e por que ela tinha que preparar uma quantidade tão grande de comida. Mas tudo o que ela disse foi que era uma surpresa. Em seguida, ela o levou para a sala, deixou assistindo ao noticiário e foi arrumar a mesa. Alguns minutos depois, a campainha tocou. Carly, que passara o dia todo curioso sobre quem Ruiva convidara para jantar, ergueu os olhos da TV para a porta. E Ruiva, que sabia quem estava na porta, secou a mão no avental e foi até a porta. Quando ela atendeu, lá estava Melissa com um enorme sorriso no rosto. Mas o sorriso desapareceu lentamente quando ela percebeu que era Ruiva quem atendeu a porta. Ela olhou para Carly pensando que ele estava em todo o plano. Mas o olhar em seu rosto disse a ela que ele estava tão surpreso quanto ela. Os olhos vermelhos se estreitaram no anel de diamante brilhante na mão de Melissa, antes que ela lhe lançasse um sorriso brilhante doentio e batesse palmas enquanto dizia: "Oh, entre, Melissa. Estávamos esperando por você." Melissa deveria ter recusado o convite para entrar em casa, dando meia volta e corrido de volta para o lugar de onde tinha vindo. Carly deveria ter falado que não tinha a menor ideia de que ela viria naquele dia e que não a esperava. Mas talvez fosse o choque de toda a situação, ou poderia ser eles que estivessem curiosos para ver onde tudo isso levaria. De qualquer maneira, Melissa entrou na casa e Carly manteve-se fechado. Talvez se soubesse que sua esposa havia encontrado as cartas de amor que ele endereçava a Melissa, ele teria falado. E talvez se ela soubesse que ele só escrevia as cartas para entender suas emoções, ela não teria ficado tão magoada. Talvez se ela soubesse que ele escrevia cartas para a Melissa e queimou as cartas sempre que ela saía de casa, ela teria lhe dado um tempo. Apenas talvez. Ruiva conduziu os dois até a mesa e começou uma conversa enquanto passava a comida. Ela falou sobre o guaxinim que viu quando estava voltando do trabalho naquela tarde. Ela falou sobre como se esqueceu de adicionar açúcar ao pão que assou no início da semana e riu alto quando descreveu o sabor do pão. Melissa e Carly estavam confusos e eles tentaram entendê-la. Eles tentaram conversar quando ela faz a pergunta para eles, mas ambos ficaram incomodados com sua energia insana e o brilho selvagem em seus olhos. Então, quando Carly pediu para falar com ela em particular, ela riu alto e disse que ele poderia dizer o que quisesse à mesa porque eram todos uma família. Ao ver a expressão de irritação no rosto do marido, por conta da brincadeira que ela fez, ela perdeu o controle. Por que ele estava irritado? O que ele queria falar com ela que não podia dizer na frente do amor da sua vida? Com raiva, ela jogou o garfo no prato com um barulho alto e gritou com ele: "Você quer conversar, Carly? Vá em frente, fale. Diga o que você quer dizer. Ou o que você quer dizer à sua esposa que não pode dizer ao amor da sua vida." Melissa engasgou com suas palavras e lançou um olhar duro em sua direção. "Oh, cale a boca, sua pretendente. Sério, quanto tempo você conseguiu ficar longe dele quando descobriu que ele era casado antes de prender suas garras nele de novo?" O rosto de Melissa se contorceu de raiva quando ela gritou: "Desculpe-me?" O olhar duro de Ruiva não havia suavizado nem um pouco, como ela disse a ela: "Responda a minha pergunta." Melissa levantou-se.
Não faço ideia do que você está falando. E Ruiva soltou uma gargalhada feia. Você não tem ideia do que eu estou falando? Olha, Melissa, se você quer mexer com os cônjuges das pessoas, pelo menos tenha uma coisa razoável a dizer quando for pega. Antes que Melissa pudesse responder a isso, Carly o fez, e ele disse: Que diabos, Ruiva? O que está acontecendo? Ela balançou a cabeça para ele quando as lágrimas começaram a nublar sua visão. Ela os enxugou furiosamente. Eu vou te dizer o que diabos está acontecendo. Encontrei suas cartas de amor para sua namorada. Encontrei cartas em seu diário. Cartas endereçadas à mesma pessoa que você disse ser seu passado. Ruiva ouviu Melissa perguntar. Do que ela está falando, Carly? Mas ela continuou. Como você pôde, Carly? Como você pôde fazer isso comigo? Não tenho sido uma boa esposa? Não fiz o melhor que pude para fazer esse casamento funcionar? Como ousa me tratar assim? Os olhos de Carly se arregalaram quando ele percebeu do que se tratava todo o drama. Ele lentamente levantou a mão para acalmar sua esposa, cuja voz havia aumentado e tinha lágrimas caindo de seus olhos como uma cachoeira. Nesse momento, Melissa pegou sua bolsa da mesa e disse: Eu nem sei o que vocês estão falando. Eu não posso estar aqui. Boa noite. Mas quando ela deu o primeiro passo, Ruiva sacou uma arma debaixo do avental e apontou para Melissa. Os olhos da mulher se arregalaram com a arma apontada para ela e ela começou a implorar a Ruiva. Ela disse que não sabia nada sobre as cartas de amor e que não tinha se envolvido com Carly desde que ele se casou. Ela disse que respeitava o casamento de Ruiva e Carly e que sentia muito se havia machucado Ruiva de alguma forma. Carly também implorou ao lado. Ele pediu a Ruiva para deixar Melissa sair. Ele implorou que se Melissa fosse embora, ele explicaria tudo para ela. Ele prometeu que nunca traiu enquanto eles eram casados. Mas o que ele não conseguia entender era que escrever aquelas cartas era mais traição do que fazer sexo com Melissa. Mandar uma mensagem para ela à noite, quando Ruiva estava com ele, era tão traiçoeiro quanto ser pego entre os lençóis. E Ruiva gritou para eles calarem a boca. Eles o fizeram e ela apontou a arma para o marido. Suas mãos ainda estavam levantadas enquanto ele continuava a implorar a ela. Seus olhos estavam vermelhos e seu corpo inteiro enfurecido. Ela nunca combinara mais com seu nome do que naquele momento. Toda a raiva que ela havia reprimido desde aquela noite de domingo voltou a ela e ela agiu de acordo com ela. Ela gritou com Carly, chamou-o de traidor. Ela girou a arma entre Carly e a cara de Melissa chorando. Carly tentou acalmá-la novamente. Ele disse que sentia muito por machucá-la e que poderia explicar tudo a ela se ela largasse a arma. Ele disse que lamentava que ela tivesse encontrado as cartas e que nunca teve a intenção de machucá-la. Mas o lado destrutivo de ser enganado é que uma vez que você foi enganado, você levantou a guarda e ficou difícil para as pessoas, especialmente aquelas que o machucaram em primeiro lugar. Quebrar a guarda. Então, Ruiva ficou lá na sala de jantar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, comida ainda na mesa, as mãos do marido levantadas para ela em súplicas, Melissa no chão, com as mãos na cabeça e o anel brilhando na luz. E ela apontava a arma para os dois. Ela não podia acreditar que havia desperdiçado 11 anos de sua vida com Carly. Ela nunca tinha se machucado tanto em toda a sua vida. Ela nunca tinha estado tão furiosa em toda a sua vida. E ela nunca se sentiu tão relacionada com seu nome. Seus apelos continuaram a encher a sala de estar, e suas lágrimas continuaram a rolar por seu rosto. Mas ela ainda apontou a arma para eles enquanto lutava para conter suas emoções.